Como que você entrou nessa coisa de ufologia? Quando que isso começou na tua vida? Que você falou, eu gosto de ver os ETs e vou fazer vigília e tudo mais. Porque normalmente o pessoal começa com essas coisas quando é criança, né? Já tem as vontades de ver o ET, mas como é que foi pra você? Conta pra gente aqui, pra gente já começar a contextualizar. Foi em 1981, eu estava assistindo televisão, era um domingo, eu estava passando na televisão o programa do Silvio Santos. Aí estava eu, minha mãe, meu irmão mais novo. Aí minha mãe falou assim, eu vou lá fora, a gente morava numa edícula, vou lá fora, vou pegar algumas roupas, né, recolher a roupa ali do varal. Aí tudo bem, ela foi para fora, não demorou muito tempo, ela deu um grito. E aí eu e meu irmão saímos para acudir a minha mãe, pensando que era um bicho, alguma coisa ali que talvez estivesse atacando ela. E ao sair na porta de casa, eu olhar para cima, um objeto imenso, alaranjado, né, que hoje a gente sabe que seria uma espécie de nave-mãe, e ela soltava objetos menores por baixo dela. Eu cheguei a contar 16 objetos que saíram por baixo, eram esferas vermelhas, pulsantes, e a cada duas ia para uma determinada área do céu ali. Depois de um certo tempo, esse objeto foi se deslocando para a direção de Santos, que fica ali no litoral do estado de São Paulo, né, litoral sul ali do estado de São Paulo. E quando ele já estava bem a pino, ele aumenta a intensidade do brilho para 3 vezes, ou o tamanho, né, ficou 3 vezes maior. Eu acredito que seja o brilho do objeto, não o tamanho. Que aumente ali o tamanho dele. Mas como era noite, então não dá para a gente ter uma visão tão assim precisa, né, do que estava acontecendo. E aí, no momento seguinte, ele volta ao tamanho original, desce um pouquinho, fazendo um movimento de anzol e sobe na vertical em alta velocidade. Isso foi em 81, e quando eu fui trabalhar, eu já trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz. Quando eu fui trabalhar na segunda-feira, eu comentei o fato, né, o avistamento com algumas pessoas, com um vigilante, inclusive do banco, que era o Ledo, e aí ele me informou, falou, o que você viu era um OVNI, um objeto voador não identificado e tal. E aí, a partir de então, eu comecei a me informar, né, a respeito do assunto, contactei um grupo lá de Sumaré, que era o grupo CEPEX, do Eduardo Oswaldo Mondini, que passaram a me instruir a respeito dessa questão dos OVNIs. Passados então 4 anos, em 1985, eu resolvi fundar o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, onde nós pesquisamos cerca de 500, 600 casos envolvendo diversos graus de contato que ocorreram inicialmente ali no litoral paulista. Então tinha casos de avistamentos, casos de aparições dentro de instalações militares, como a base aérea de Santos, Forte Itaipu, Forte dos Andradas no próprio Guarujá, né, que era a cidade que eu residia. Tinha casos de pouso desses objetos, contatos diretos com os tripulantes, né, seria um contato terceiro grau, e casos de abduções, onde as pessoas foram levadas a bordo desses objetos e passaram por experiências. Além desses casos, tinha casos também de explosão de objetos voadores não identificados, como o caso clássico de Ubatuba, da Praia das Toninhas, no litoral norte de São Paulo. Essa praia é boa, hein? É, muito boa. E lá, no dia 7 de setembro de 1957, um objeto desceu até a faixa do mar ali, o horizonte. Só quando ele foi subir, ele explodiu, caiu um pedaço maior dentro do mar, e os pedaços, fragmentos, chegaram até a praia, a areia, foram recolhidos, na época, por pescadores, por turistas que estavam ali, era um feriado, e logo depois foram encaminhados com a história por um jornalista muito conhecido na época, na década de 50, que era o Ibrahim Suede.
E o Ibrahim Suede, ele escrevia para uma coluna do jornal O Globo, né, um jornal carioca. Então foi difundida essa história, os fragmentos foram analisados na época e foi dado como um material em alta concentração de pureza de magnésio, algo que não haveria, não teria como existir isso na Praia das Toninhas, naquela época, em 57, mesmo porque moravam ali naquela região apenas 6 famílias de pescadores. Que eram os ribeirinhos que ficavam ali, né? Caiçaras, que cediam, às vezes, alugavam a casa, sim, ou o terreno para o pessoal acampar e passar o final de semana. Então não tinha nenhuma metalurgia que pudesse explicar um magnésio com esse teor de pureza. A gente sabe hoje que esse caso ele chamou tanto a atenção que alguns fragmentos foram parar nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e também alguns fragmentos foram parar na Argentina, num museu chamado Museu OVNI, que fica em Entre Rios, e houve então a atenção de cientistas importantes, como Jacques Vallée, que é um francês que mexe com OVNI e tal, o Gary Nolan, que é um microbiologista de Stanford, que inclusive fez uma análise utilizando um equipamento moderno que analisa o isótopo do magnésio. E o que ele descobriu? Que essa peça, né, do disco voador, do OVNI que explodiu em Ubatuba, ela é 30% diferente de qualquer outro magnésio que exista na Terra. Ou seja, se trata de um material extraterrestre de fora da Terra. E o interessante é que as pessoas podem pensar: mas se é fora da Terra, podia ser um meteorito, sim, um siderito, né? Nós consultamos alguns especialistas em meteorítica. Um desses especialistas chama Paulo Anselmo Mattioli. Ele chegou a fazer um laudo, inclusive, para nós, né, que a gente tem esse fragmento do OVNI. Eu acabei recebendo de um filho de um militar do Exército, isso há alguns anos atrás. Cheguei a levar para análise na USP, na Universidade de São Paulo, também tem os laudos todos. E esse técnico, então, de meteoros, né, ele falou para mim que aquilo não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra e que tem na sua composição magnésio, geralmente tem que vir combinado com ferro, com níquel, com estanfiodita, faringitonita. Existem outras combinações ali junto do... não é uma coisa pura. Não é uma coisa pura. E tem no máximo 26% de magnésio combinado com essa coisa. E esse negócio era 99,9, 99,3. Puro. Puríssimo. Nossa, não tem nem como... E então hoje a gente pode afirmar que se trata de um pedaço de um OVNI e que ele não tem uma origem terrena. Sim. Né? Algo totalmente que veio de fora, de alguma forma. Segundo as testemunhas da época, que nós conversamos com algumas, elas disseram que era um objeto em forma de 2 pratos sobrepostos, o clássico disco voador. E teve um pescador chamado Virgílio, que ele chegou a ver a operação feita pela Marinha Brasileira, juntamente com uma outra embarcação de bandeira estrangeira, que, pela simplicidade do pescador, ele não sabia dizer se era americano, se era inglês, sim, ou se era de alguma outra procedência. Mas, certamente, como ele estava acostumado a viver ali no mar, ele falou: olha, tinha um barco da Marinha, mas o outro eu não sei. Era gringo, né? Era estrangeiro. E o que eles fizeram? Ele observou esses 2 navios trabalharem em conjunto para tirar de dentro do mar, ali daquela região, um pedaço imenso desse OVNI, meio comprido, que foi colocado em cima, então, do convés ali da embarcação, e depois eles acabaram levando embora esse tipo de coisa. Na época, o seu Virgílio, ele disse que ele já tinha acordado, era de manhã, bem cedo, quando uma chata de alumínio, né, da embarcação da Marinha,
aportou na praia, que a casa dele ficava bem à beira-mar, e aí vieram esses marinheiros. Um deles se apresentou ali, deu bom dia e tal, e falou assim: ó, é o seguinte, a gente vai fazer uma operação aqui e gostaríamos que vocês ficassem dentro de casa, e quando a gente voltar, aí tá liberado, aí vocês podem sair, mas tem que ficar aí preso, tem que ficar aí dentro de casa. Não pode ver o que a gente vai fazer aqui, né? Isso, só que como a casa lá dos caiçaras, naquela época, tem duas portas, tem a porta da frente, de entrada, e tem a porta da cozinha, né? Que dá para um quintal. O Virgílio, muito curioso, saiu sem que eles vissem, logicamente, pela porta dos fundos, subiu no morro e ficou observando toda essa operação que foi feita pela Marinha, juntamente, a gente acredita aí que pode ser americanos, né? Que coletaram o pedaço maior desse disco voador, que acabou explodindo em 1957 lá na Praia das Toninhas, nossa, em Ubatuba. Mas faz tempo isso aí, então. Faz tempo. Essa aí é uma coisa bem antiga. Olha, uma das mais antigas. Não, o caso mais antigo que a gente tem notícia é uma abdução que aconteceu durante o Brasil Colônia e está descrito em cartas jesuíticas.